Bom dia! Chegamos na nossa série de lives em comemoração ao mês da mulher. Inclusive, o Dia da Mulher é amanhã, dia 8 de março, e eu tenho como estreante dessa nossa série uma querida amiga que é a Mirella, que é uma palestrante incrível, que trabalha com relacionamentos, mulher, autoestima, poder. E eu a convidei para estar aqui comigo e conversarmos sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai impactar na tua vida, na vida das pessoas que estão próximas a você. Então eu vou chamar a Mirella aqui. Enquanto isso, você vai chamando, encaminhando essa live para quem você julga que seja muito, muito importante. Pode mandar. Quero agradecer também as várias perguntinhas. Tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Então, vou chamar a Mirella aqui. Bom dia! Olá, bom dia, bom dia! Tudo Prazer estar bem? aqui. Como é que tá o enquadramento aqui? Tá ótimo. Tá O bom? som tá bom? Tá bem bom. Autoestima lá em cima? A minha está e a sua. A minha também. Então, Mirella, esse é um assunto bem interessante, né? Quando a gente fala de mulheres. E ontem eu abri uma caixinha de perguntas e foi muito interessante que vieram várias perguntas masculinas, eu vou trazê-las aqui para a gente contextualizar isso. Tá, E muito no sentido profissional, tá? As perguntas tá. masculinas, elas vieram nessa orientação profissional. E as das mulheres vieram nesses desafios, né? De mãe, mulher, filha, esposa, a empresária, trabalhadora e por aí a gente vai. Mas antes de a gente começar no assunto, primeiro eu queria te agradecer, né? Por aceitar o meu convite do Instituto Ciclos para a gente estar aqui batendo papo. E essa série, né, que eu decidi fazer, é porque nossas alunas aqui no Instituto Ciclo são, na grande maioria, mulheres, então nós temos 97% das alunas que Nossa, estão fazendo pós-graduação em saúde, sendo mulheres, e é muito perceptível essa habilidade que as mulheres têm com o cuidado, né? Então não é algo que não se espera, porque são cursos da área da saúde, essencialmente, que prestam um cuidado materno-infantil, pediátrico, para gestantes e também, né, para adulto, idoso, enfim. Então, isso é muito interessante. E muitas vezes a gente vê essa dificuldade da mulher gerenciar todos esses pratinhos. Mas, como eu falei, antes de eu começar a perguntar tudo que eu tenho aqui no meu script, eu queria que tu se apresentasse. Esse é um hábito que eu tenho de pedir para as minhas convidadas se apresentarem, porque vocês trazem o que julgam que é mais importante para as pessoas conhecê-las. uhum. Então, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui nesse espaço, falando de um tema maravilhoso. Ontem dei uma palestra na Assembleia sobre esse tema, né? Realmente estamos aí próximas do Dia Internacional das Mulheres. Achei muito legal ver a tua sequência de lives, os temas assim incríveis, super bem selecionados. E eu acho muito bacana tu ter esse olhar, sabe? Então, prazer, Mirella Vaz, para quem não me conhece. Eu sou palestrante e mentora de mulheres. A minha formação é pedagogia. E depois eu perpassei por alguns caminhos para chegar até essa fala, né, dessa amplitude que eu trago hoje para a vida das mulheres, né? Então, eu sou pedagoga de formação, eu sou pós-graduada em terapia de casais a partir da psicanálise, né? Tenho um livro, tenho curso, e hoje eu tenho uma mentoria chamada Prada. É uma mentoria que, assim, tá ganhando espaço no coração e na vida de muitas mulheres, onde ela trabalha os 5 pilares da vida da mulher, que é o poder pessoal, em primeiro lugar, a construção de riquezas, porque uma mulher poderosa, né, ela se sente merecedora, relacionamentos, despertar e a questão da autenticidade, que também tem a ver com a autoestima. Sou mãe de 2 meninos, um de 16 e outro de 12. Eu ia dizer e outro de 2, porque eu nunca cresce, né? Olha só. E outro de 12. E também sou casada, vai fazer 20 anos agora em novembro. Então, é um super currículo aí para a gente falar sobre isso. E eu vou começar com a primeira pergunta,
que muito se fala nesse termo, né? Autoestima. Mas, de fato, Mirella, o que que é essa autoestima? Porque, como é um conceito muito abstrato, às vezes fica muito confuso, né? O que que é autoestima? Eu queria saber, né? Como que tu trabalha isso e como que tu define isso na hora que essas mulheres chegam nos teus grupos para se desenvolverem? Uhum. Boa. Primeiro, a gente entender o que é a palavra estima, né? Quando a gente estima alguém, a gente valoriza, a gente cuida, a gente respeita, a gente tenta ver o lado bom, porque a gente ama o outro. Então, cuida, né? Toda aquela estima que a gente tem pelo outro. E a autoestima é fazer a mesma coisa por nós mesmas. Então, assim como nós valorizamos, amamos, cuidamos, respeitamos. Esse movimento é conosco, é de dentro para fora, é conosco, de nos cuidar, de nos aceitar, de nos valorizar, de acreditar no nosso potencial, acreditar na nossa força, como se a gente fizesse para alguém, só que fazendo conosco. Realmente esse conceito é bem abstrato, até porque é Uhum. pouco aprendido, né? É pouco aprendido. Então, a gente não aprende na escola a ter autoestima. A gente aprende ali desde o começo das nossas relações, né? Então, ter essa consciência do conceito é fundamental para nós, em primeiro lugar. Então, gostei que tu fez essa pergunta. Em primeiro lugar, para a gente poder desenvolver, a gente tem que saber o que que é. E aí me veio uma imagem quando tu falava que é aquela história assim, né? Quando tu for se criticar, pense que você está falando para sua melhor amiga. Porque eu vejo que a gente tem aquele chicotinho, É, né? O é. tempo inteiro a gente está ali se flagelando com coisas que talvez para o outro, para o amigo, para a amiga, para o marido, para a irmã, a gente teria uma outra forma de abordar o mesmo fato. Sim. E isso que tu fala é muito aprendizado, né? Quando eu fui mãe, né? Eu brinco e eu falo isso até hoje, que quando a gente é mãe, a gente vive na eterna culpa. É, Porque se a gente cuida muito de ser mãe, a gente descuida de outros lugares. E daí vem o chicotinho. Se a gente cuida dos outros lugares, vem o chicotinho do ser mãe. E eu tô te trazendo isso porque daí eu já vou emendar uma pergunta. tá. Pensando nisso, como que a gente, que está aqui agora, ou vai assistir depois gravada, pode pegar, olhar para sua vida, para o seu cenário e dizer assim, bom, eu tenho um problema com a minha autoestima ou não? Eu estou bem, estou conseguindo equilibrar os pratinhos e posso me desenvolver para ficar cada vez melhor. Bom, como que eu vou... Desculpa, qual que repete a pergunta mesmo, Assim, Tati? ó, a Eu gente olhei olha para o nosso aqui o dia. comentário, eu não posso olhar comentário. Porque daí eu Eu acho que não. não. Oi, Aline. Beijo, querida. A Aline é da Super Ed, uma super Ah, Aline, empreendedora, uma super claro. mulher maravilhosa. Bom tê-la aqui. A gente já fez podcast juntas. Maravilhosa. Então, o que eu quero te perguntar é assim, ó, tá? Eu consigo avaliar o meu cenário de vida. Tá. Como que eu faço para saber se a minha autoestima tá legal, tá adequada e o que mais que eu preciso me desenvolver? Porque às vezes também é um exercício, né, meu de terapia. A gente tá tão em busca, tão em busca, tão em busca, que por vezes a gente acha que nunca é suficiente. E aí É. também é um Aham. problema. E outras vezes a gente acaba achando que não. É. Cheguei no meu máximo desenvolvimento e se acomoda. É. Esse equilíbrio tênue, né, da vida do bom. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Como que tu vê isso? Eu vejo você vê se você está com a autoestima elevada, né? A primeira parte ali da pergunta, quando você olha a sua vida. Como é que tá a minha vida? Eu estou num lugar onde eu gostaria, e aí eu posso dizer profissionalmente, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, porque a pessoa que tem alta autoestima, ela vai fazer coisas que a façam bem. Uhum. Então, ela não vai procurar o lado profissional, onde ela, como tu falaste, se chicoteia. A pessoa que tem autoestima, ela vai olhar para o lado profissional dela, ela vai dizer: isso me faz bem, isso está me fazendo feliz, eu estou me tratando bem com esse lado profissional. Então, dá para ver essa mulher que está com autoestima
quando, né, a gente olha para o profissional dela ou ela mesma faz esse movimento. Quando ela enxerga o seu lado amoroso e ela vê, isso está me fazendo bem, isso está me... Mas eu sou sempre da via de mão dupla, né? Eu estou fazendo bem para alguém também, porque a pessoa que tem autoestima, ela também faz bem para os outros. É sempre via de mão dupla. Mas ela olhar para ver se ela tá naquele relacionamento que reflete esse amor, né? Tanto que ela tem por ela mesma. Então, esse amor que ela tem por ela mesma está refletido naquele relacionamento. Se aquele relacionamento não tem amor, é porque ela não se ama. Com certeza. Porque uma mulher que se ama, ela não fica num relacionamento onde não há amor, nem um relacionamento tóxico, nem um relacionamento abusivo. Então, quando você olha a vida dessa mulher, uma mulher, dá pra ver que ela tem autoestima quando ela tá se cuidando, como ela tá se alimentando, né? Que tu que és expert em nutrição, né? Aprendi muito contigo quando trabalhávamos juntas, nas tuas aulas maravilhosas. Então, dá pra ver como ela tá se alimentando. Então, a pessoa, por exemplo, que ela tem autoestima elevada, ela fica comendo só porcaria, né? Ela para de se exercitar. Será que a pessoa que se ama, ela faz isso, né? Então, a gente vê como ela está vivendo e as escolhas que ela está fazendo. Se forem escolhas que fazem bem para ela, então ela está com a autoestima elevada. E aí, Mirella, nesse sentido, como que, e isso é uma pergunta masculina, tá? Como que a autoestima me afeta profissionalmente? Foi essa a pergunta, né? E me surpreendeu, na verdade, porque eu cheguei a gravar um vídeo chamando de maravilhosas e vieram algumas perguntas masculinas. Como que essa autoestima nos afeta, né? Eu acho que não é só uma questão que eu não gosto muito dessa coisa, o homem isso, a mulher aquilo. Eu acho que a gente é uma simbiose, uma energia, o yin e yang estão na gente. E a gente, horas usa uma coisa, horas usa outra. Mas como que essa alteração da forma com que a gente se vê pode repercutir profissionalmente, né? E vou perguntar isso porque todo profissional que vai em busca, né, de se qualificar mais, de se capacitar mais, ele busca esse reconhecimento profissional. E eu entendo, né, eu não sou especialista nisso, mas que a gente é par e passo, né? A gente estando numa casa organizada, a gente consegue organizar o que está ao redor. Então, a questão profissional, a gente vê que a pessoa, né, impacta assim, ó, por exemplo, a pessoa que tem autoestima profissionalmente, ela arrisca mais, porque ela acredita que ela vai abrir novas oportunidades profissionalmente, ela arrisca, ela acredita no potencial, ela acredita que se ela errar e se ela cair, ela vai se levantar. Impacta profissionalmente, pensando na pessoa da autoestima, ela pede aumento, porque ela reconhece o seu valor, então ela não fica aceitando migalhas salariais, né? Vou falar migalhas salariais, inventei isso agora. Migalhas salariais. Então ela não fica aceitando ali o pouco, ela tenta mostrar, né, para os outros o valor dela, porque ela vê o seu valor, então ela prova, olha só o que eu tô entregando, então eu mereço mais. Sabe que uma vez lá na escola onde eu trabalhei, né, na Escola Técnica em Geração, eu queria pedir aumento. Olha só o que eu fiz. Eu queria pedir aumento. Eu tenho problema de autoestima, tá? Eu tenho autoestima muito alta. Aí, o que eu fiz? Eu peguei... É o excesso. Até às vezes me prejudica porque eu peguei uma folha de papel e eu anotei todas as minhas qualidades de um lado. Do outro lado, eu anotei tudo aquilo que eu era boa no trabalho. Então, eu coloquei lá, comunicativa, organizada. Do outro lado, eu coloquei tudo que eu fazia de bom no trabalho. E embaixo, aí eu disse, por que eu deveria receber aumento? Essa era a parte de cima do papel, dos dois lados. Coloquei as minhas características, o que eu fazia. E embaixo, eu coloquei por que eu não deveria receber aumento. Daí embaixo, eu coloquei as minhas características que eu não estava conseguindo entregar, que eu não era boa no meu trabalho. Porque a autoestima também você é ver a sua luz e enxergar as suas sombras e aceitar aquilo ali. E profissionalmente isso te ajuda. Aí eu elenquei, disse, tá vendo? Tem 20 coisas, motivos
para você subir o meu salário. E tem 7 para não subir. Dela assim, eu vou subir teu salário. E foi assim que eu ganhei um grande aumento salarial. Então eu vejo que é isso, assim, a pessoa que tem autoestima, ela busca outras oportunidades. A Rê, oi Rê, tudo bom? A Rê não sabe dessa história, hein, Rê, por debaixo dos panos. Fiz isso com a Ana. Não Fiz isso passou por ela. então, e ela ficou tão sem graça que ela levou essa proposta para casa. Ela disse, amanhã eu converso contigo. Vou conversar com meu marido, Marquesa, amanhã eu falo contigo. Eu disse, não, tudo bem, amanhã tu fala comigo. Eu fui ali, né? O que eu fiz? Que cara de pau. Aí no outro dia ela veio, tá bom, eu vou te dar o bem. Então, impacta nisso, né? Você sabe do seu valor, você se sente merecedora, você arrisca, você busca oportunidades. Então, tanto para esse homem quanto para essa mulher, as dicas são as mesmas. E aí, eu vou emendar uma coisa que é a desconstrução de alguns quesitos, né? Eu e a Mirella, a gente construiu um roteiro, tá? Eu tenho esse hábito, eu passei para a Sim, Mirella, mas eu sou a futura Oprah brasileira. Eu fujo dos meus próprios roteiros, porque acho eu vou ótimo. batendo papo e vai surgindo ideias aqui. Aí, nesse sentido, Mirella, a gente tem um conflito de perspectivas, né? A gente, eu, né, sou quase 50, então eu tô numa geração. Eu tenho muitas alunas nos 30 e muitas alunas próximas dos 20. E quando a gente olha para essas gerações, existe uma diferença muito grande em como a gente se percebe no mundo. E aí eu vou falar da minha perspectiva. Eu acho que nós, mais velhas, dos 40 a mais, nós temos uma busca mais pela boa apresentação, tanto física quanto moral, né? A gente se preocupa com os bons costumes, né? Como a gente foi educado. Essa geração mais jovem tem uma outra perspectiva de beleza, de apresentação, de posicionamento no mundo. Como que é para ti, e essa é uma curiosidade minha mesmo, lidar com essa construção de autoestima nesses perfis tão diferentes? Porque a gente talvez não, com certeza, a gente tem preocupações que nos foram passadas de como se apresentar, de como se comportar, de como falar, de como rir, de, enfim, milhões de coisas. E que a gurizada mais nova vem numa outra energia. Como que é isso? E como que tu vê que isso impacta nos relacionamentos? Tá. Vou falar isso na minha perspectiva pessoal, tá? Não profissional. Vou falar aqui de mim, então, pronto. Tá. Eu penso que eu tô com 45 anos, tá? Para quem quer saber e para quem não quer saber, é isso. Já tá dito. Tá dito. Eu tenho 45 anos. Hoje em dia, eu me sinto muito mais bonita do que eu tinha 20, do que eu tinha 30. Eu me sinto muito mais segura do que eu tinha 20 e do que eu tinha 30. Então, para mim, é muito fácil transitar nesse aspecto profissional e amoroso, né? Porque eu sei aquilo que eu busco. E lá atrás eu não sabia. Eu sei onde eu erro. E lá atrás eu não sabia. Eu sei onde eu acerto. E lá atrás eu não sabia. Então, eu penso que hoje, né? Claro que a sociedade tem essa questão da estética, da cobrança, de dar oportunidades para as pessoas mais novas, eu não sei. Pode ser uma crença também que a gente cria. Porque semana passada eu estava falando com uma mentoranda que ela tinha quase 70 anos. E ela falou, eu não consigo entrar no mercado de trabalho. Porque também, né, as pessoas valorizam as pessoas mais novas. Então ela criou essa crença. Só que ela pode quebrar essa crença. Isso, claro, geralmente é assim, a gente sabe, né, que tem a questão do etarismo. Só que a gente tem que quebrar essa crença conosco. Primeiro com a gente, né? Primeiro com a gente. Não, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, vai buscar essas oportunidades, vai buscar aquela. E ela conseguiu uma oportunidade de trabalho, tá? E na verdade, a gente isso que tu tá falando é importante porque a maturidade traz coisas que equilibram equipes, né? Que
às vezes tu tem uma equipe muito jovem que ele tem muita proatividade, mas a acabativa é muito ruim porque desiste, porque não tem persistência. E quando tu tem alguém com mais maturidade na equipe, a pessoa consegue organizar isso, né? E dar os estímulos para a gurizada não perder a velocidade. Só que Sim, e é tem também como a questão tu da falou, a experiência, né? gente tem que acreditar, né? É. Se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar. Sim, e tem a questão da experiência também, né? Por exemplo, você tem uma empresa, você vai contratar alguém com experiência ou alguém que tá mais novo, né? Que é proativo. Eu contrataria um de cada. Eu Por quê? também. A pessoa tem para ensinar para o novato, tem que ter um experiente. Então, né, valorizaria um de cada, um que está cheio de proatividade, ideias novas, com novas aprendizagens, porque tudo evoluiu, né? Então, tem uma outra coisa, por exemplo, trazendo de mim. O que eu vejo, essa geração, por exemplo, eles com a inteligência artificial, eles estão lá em cima, né? Com outras profissões que a gente nunca imaginou que Uhum. teria, eles também estão à frente. Com as redes sociais, eles estão à frente. A gente não vai alcançar isso com a nossa idade. Só que a gente tem muito o que aprender e desenvolver a nossa vida também com essas possibilidades profissionais. De se desenvolver apesar da idade, né? Eu acho que é Exatamente. isso. Quando eu penso em autoestima hoje, eu falo isso, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro atividade física, eu faço todo dia por uma questão de saúde mental. Eu preciso dela para eu me equilibrar dentro da minha casa, corpo. E o que eu vejo é isso, a gente tem que ter essa percepção de que o passar do tempo não pode fazer com que tu se acomode e deixe de continuar aprendendo e se desafiando a coisas novas. Exato. Porque, para mim, né, e como tu fala, quando eu penso numa pessoa que tem autoestima adequada, nem elevada, nem, mas uma boa autoestima, essa pessoa está aberta a novos desafios, a encarar esses Exatamente. problemas como oportunidades de aprendizado, né? Porque nem sempre a vida entrega pra gente tudo que a gente botou no mapa dos sonhos. Às vezes ela dá um pouquinho mais de trabalho pra gente construir. Sim, sim. Eu digo sempre para as pessoas assim que tem coisas que eu tenho dificuldade de realizar, né? O que eu demoro mais, eu estou fazendo uma mentoria. Então, pessoal tá assim lá de São Paulo, né? Pessoal de Alphaville, então eles veem a oportunidades, as possibilidades, e parece que né? Eu sou ali uma anciã. Então, eu digo assim, gente, olha só, eu vou aprender, mas eu vou demorar um pouquinho, porque eu vou ter que, né, me especializar, eu vou ter que botar em prática, não é uma coisa que eu vou aprender, mas eu vou demorar, eu vou no meu tempo. Então, a pessoa que tem autoestima, ela faz isso. Porque a pessoa que não tem, ela vai dizer, isso aí eu não consigo, sou tansa, né, impossível para mim, não vou conseguir, não tenho energia. E a pessoa que tem autoestima, não, eu vou demorar, mas eu vou fazer, porque eu tenho capacidade de aprender. Então, tem isso também. E também é um pouco do respeito, né? Ter o respeito a si mesmo, né? Às vezes eu fico. Tem uma pergunta que eu vou abrir para depois a gente fazer. Se a gente não sabe respeitar o nosso tempo, a gente acaba abalando a nossa autoestima, porque a gente se coloca nesse lugar que tu falou, eu sou incapaz. Não, às vezes eu tenho um ritmo por outras coisas todas que eu preciso dar conta. E aí me veio na cabeça quando a gente tem filho pequeno. Por mais que a gente seja um excelente profissional, naquele momento que a gente escolheu ser mãe, a gente vai ter que botar em letargia outras coisas da vida. Porque senão a gente não vai conseguir aproveitar uma decisão que a gente teve. Talvez isso seja um grande desafio, né, na vida das mulheres que Exato. optam, né, é claro, em ter filhos. Exatamente, porque quando a gente tem filhos, né, a gente tem mais bolinhas para administrar. Só que o que que acontece, né? A gente tenta lá segurar as bolinhas, né? Um monte de coisa, a casa, que duplica os cuidados da casa, roupa, relacionamento, filhos, a profissão. Então a gente vai jogando. Então tem a bolinha do autocuidado. E qual geralmente que elas deixam de fora? O Ah, autocuidado. isso. Uhum. Elas até equilibram trabalho, casa, roupa, filhos,
mas a do autocuidado, então vou deixar isso aqui por último, porque não dá tempo. Eu não consigo ir num salão, porque a minha casa tá bagunçada, porque o meu trabalho tá acumulado, porque meus filhos precisam de atenção. Eu não posso tirar um momento para tomar um café com uma amiga, ou fazer um exercício físico, ou preparar meu alimento lá da semana, porque eu tenho todas essas outras coisas para fazer. E ela se deixa por último. E eu digo que a autoestima também tem a ver com o tempo de qualidade que você dá para o seu filho. Então, não precisa... Eu tenho 1 hora por dia. Eu vou dar aquele meu melhor. Eu sou uma boa mãe. Eu erro também. E tá tudo bem. O importante é eu dar esse 100% do que eu tenho. Eu não vou dar pro meu o que eu não tenho. Sabe? O que eu não tenho, eu não vou dar. Então, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, né, eu vou assim, ó. Tu vai me cortando? Não, tem problema. Eu lembro Tá ótimo. quando os meus filhos eram pequenos, sabe? Eu lembro que eu tinha dificuldade de sentar para brincar. E eles queriam sentar para brincar. E eu não tenho paciência de sentar para brincar. Tem tanta coisa para fazer. Daí eu comecei a... Mas o que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de juntar quebra-cabeça. Eu gosto de brincar disso. Gosto de passear assim. E eu disse, cara, eu vou dar, porque eu também não tive isso. A minha mãe não tinha tempo de sentar comigo para brincar e me dar essa atenção. Então eu não conseguia dar aquilo que eu não tinha. Então, não se cobrar demais é horrível. Então comecei a fazer aquilo que eu tinha com eles. Então brincava disso, brincava. Então 100% ali, 100% no profissional. E quando está 100% com você, estar 100% com você. Isso reduz muito a culpa, sabe? Porque você coloca o seu tempo em caixinhas e dá atenção para todas as áreas da sua vida. E não fica nada em desequilíbrio. Você se equilibra, sua autoestima aumenta. E tudo é colocado no lugar. Isso é aprendizado, né? Porque quando tu falou ali da mãe, é uma reprodução que a gente faz, né? Muitas mulheres mais maduras não tiveram essa coisa que a gente teve com os filhos de sentar e brincar ou de se organizar. Por quê? Porque tinham mais filhos, porque a vida era diferente, não tinham facilidades, comodidades, enfim. E isso faz com que a gente reproduza. Mas isso que tu falou é muito importante, porque é só assim que a gente ensina para os nossos filhos como que eles podem ser diferentes, né? Não ficar naquela busca de dar para o outro aquilo que eu não tenho. Isso eu aprendi há poucos anos atrás, tá? Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais fiz. Eu não dou mais presentes que eu não tenho. Ótimo. Então, se eu vou Amei. te dar um presente, primeiro eu dou para mim. Eu tenho, não vai me fazer falta, não. Então, eu posso te retribuir, eu posso escolher dar esse presente para ti. Porque é uma coisa que a gente aprende lá atrás, né? Ah, eu não uso o melhor pano de prato. Uma coisa bem simples. Eu não tenho na minha casa o melhor pano de prato. Mas eu dou para minha vizinha um pano de prato que eu adoraria ter. Não, eu dou primeiro para minha casa e depois... E são coisas muito pequenas, né, Mirella? Que... talvez comece a te acender essa coisa do autocuidado, né? Ah, sei lá, uma vez eu escutei alguém falando da história do copo, né? A gente acaba em casa usando o copo mais resistente quando a gente tem criança. Não necessariamente o copo que a gente mais gosta. Mas a água tem gosto diferente quando a gente toma numa taça de cristal e quando a gente usa um copo de massa de tomate, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Sabe que agora eu tô falando isso, eu achei tão interessante essa fala, porque eu sentia muita culpa quando os meninos fizeram ali, acho que uns 3 anos, que eles começaram a pedir brinquedos mais caros, né? E eu ia no shopping, eles queriam outras... Quando eu ia no shopping, eu pensava primeiro em mim. Ai, voltava com sapato, nanana. Mãe, tu não comprou nada pra mim? Não, não comprei nada. Depois eu comecei a me policiar, né? Eu disse, não, vou comprar uma coisa melhorzinha pra mim, mas também vou trazer um para um, outro pro outro. Então é importante. E tu sabes que quando o meu filho mais velho, ele tinha uns 4 aninhos, eu ensinei uma coisa pra ele que até eu deveria ter ensinado pro mais novo, mas eu me esqueci, não deu tempo. Acho que eu não tive tempo. Mas eu disse pra ele, quem é que tu mais ama? Quem é que tu mais ama? Aí eu disse, o papai ou a mamãe? Daí ele disse, a mamãe. Deu assim, não. Não é nenhum e não é outro. Você tem que se amar mais. Eu disse pra ele, você tem que se amar mais. Esqueci de dizer pro mais novo, mas eu vou dizer amanhã.
Mas isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é natural quando a gente não tem isso construído, e eu acho que a coisa da saúde mental está tão em voga, né? Agora a obrigatoriedade das empresas terem programas de saúde mental é tão importante, porque é de verdade a gente ensinar que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Exato. Porque se eu não consigo cuidar de mim, como que eu vou cuidar de outra pessoa ou de outro projeto, né? Na constelação a gente fala muito disso. Às vezes eu não quero ter filhos e o meu legado não vai ser o meu DNA. Mas o meu filho pode ser um projeto, pode ser um negócio, pode ser alguma coisa que eu vou criar e que vai reverberar no mundo a minha energia. Então, assim, eu só vou conseguir fazer isso se eu tô me cuidando e tô em primeiro lugar nesse tempo que a gente tem aqui, né? Sim, sim, com certeza. É tudo de dentro para fora, né? Tudo de De dentro para dentro fora. para fora. E aí eu Autoestima. vou. Não, pode E, falar. e aí eu quero entrar no poder pessoal aqui, Uhum, que é uma coisa que vem muita pergunta. Como que a autoestima repercute nesse poder pessoal? uhum. E aí eu vou te perguntar o que que é, eu não sei dizer isso, tá? Tá, Mas o que que a gente considera esse poder pessoal? Eu tenho as minhas suposições, mas não tenho minhas certezas. tá. Então, como que a autoestima impacta no seu poder pessoal? O que que é autoestima? A gente já conversou, né? Quer estimar, se quer cuidar, quer se relacionar bem conosco. E o poder pessoal é como que a gente se posiciona no mundo. Então, você se sente poderosa. A pessoa que é poderosa, ela tem vez e voz e posicionamento. Então, na minha percepção, Claro, claro. tá? É com Perfeito. poder, ela se empodera daquilo que ela é, logo ela faz da realidade dela as escolhas dela e ela imprime no mundo e não para mostrar para os outros, não estou dizendo que para mostrar para os outros, não para depender de validação, não para receber aplausos, não nesse sentido, mas no sentido de se posicionar nas suas escolhas, porque vai refletir, sabe? O Uhum. poder pessoal dela, para mim, a pessoa poderosa é aquela que ela encara as dificuldades, porque daí a gente pode falar aqui de muita teoria sobre isso. Mas vou trazer para uma perspectiva mais humanizada, tá? Olha só, para mim a mulher que tem poder pessoal, ela não só se cuida, mas ela também vê as qualidades dela, né? Quando eu digo ontem na palestra, quais são as suas qualidades? As mulheres, assim, eu quero 3. Aí, pode ser só uma? Não consegue ver. Então, né? Começa aí. A autoestima. Então, ela vê as qualidades, o poder pessoal, ela comunica para o mundo que ela tem essas qualidades, ela se posiciona dessa forma. Então, por exemplo, né, uma mulher que é autêntica consigo e que fica muito à vontade no que ela é, poder pessoal, como é que ela se coloca no mundo? Ela não fica se comparando, ela vai ser ela mesma, ela não vai ter vergonha ou medo de expor quem ela é. Então, a Uhum. autoestima dentro posiciona fora. Né? Ela tem um diálogo interno positivo consigo. Então, aquela vozinha que vem, né, que vai dizendo para ela que ela não é boa, que ela não é suficiente, que vai dar errado. Ela pode até ouvir, mas ela neutraliza, porque essas vozes elas vêm. E nesse momento, nós precisamos ser nossas aliadas, sermos nossas aliadas. Então, neutralizar. Não é boa o suficiente? Não, eu sou boa o suficiente. E neutraliza. E se der errado? Se der errado, eu me levanto e faço diferente. Se der certo também vai ser maravilhoso. Então, essa relação com ela vai refletir no poder pessoal. Porque ela vai acreditar nela, então ela vai imprimir isso para o mundo de que ela é capaz também. Então, é um movimento não para validação, como eu falei, mas para ela mesma. Ela vai encarar obstáculos como oportunidades também, porque quem se ama sabe que a vida tem obstáculos e que vai conseguir vencê-los. Uhum.
Porque obstáculos, a vida acontecendo. Todas teremos, todas já tivemos. A vida é feita de vitórias e de obstáculos. Eu não digo derrotas, né? E de obstáculos. A gente cai 7, a gente levanta 8. Tem um super poder para mim da mulher poderosa. Se perguntar, o maior poder da mulher poderosa não é salto, não é um batom vermelho, embora eu goste. Uma roupa vermelha, embora eu goste. É o poder de dar a volta por cima. Para mim, a mulher mais poderosa é aquela que sabe que pode dar a volta por cima. Porque não importa como a gente caia, importa como a gente se levanta. Então, eu vejo que é muito mais o poder pessoal, uma postura diante da vida, ao mesmo tempo que reflete um relacionamento positivo conosco. E aí, Mirella, nesse sentido, eu fiquei pensando enquanto estava falando que isso te traz muito a questão da autoconfiança, né? Para mim, o poder pessoal é a gente poder andar nos próprios sapatos, sendo eles rasteirinhas ou de salto de 15. Eu arco com as possibilidades e com as consequências daquilo que eu escolho. Para mim, poder pessoal depois dos 40 passou a ser muito isso, né? Eu arcar com o benefício e com o problema da escolha que eu fiz. E essa escolha está muito baseada no que a gente se percebe no mundo, né? Porque às vezes a gente faz escolhas na vida, casar, separar, montar uma empresa, vender uma empresa, que quem tá de fora olha e fala assim, meu Deus, é maluca, né? Vai sair disso ou vai criar isso? Como que vai fazer? E aí, tu tá no teu sapato, tu tá no que tu acredita, tu vai dar certo, e se não der certo, tu faz de novo. Isso tudo, pra mim, reverbera no relacionamento. E eu vou levar um pouquinho pra lá, que é uma coisa que veio bastante também. Como que tu tá trabalhando, porque tu és especialista nisso, como que tu trabalha isso para essa mulher que, por exemplo, se desconstruiu durante um tempo, isso acabou mudando o relacionamento, porque a gente casa com uma pessoa e o tempo passa e as duas pessoas mudam. E se essas pessoas não se perceberem, daqui a pouco a gente se olha de novo e são dois estranhos. Como que tu trabalha isso, tanto para o resgate de quem se perdeu no caminho e se reencontrou e quer, né, quer reconstruir isso, como tu ajuda a gente a não se perder? Porque eu acho que o grande desafio é o não se perder na jornada, né? Porque quando a gente escolhe alguém para a vida, a gente escolhe aquele alguém que está no mesmo patamar, só que o tempo passa e às vezes um cresce mais, outro cresce menos. Como que é esse? Porque eu julgo que seja um grande desafio, né? Acho mais fácil passar pela vida sozinho, mas é mais. Não é tão legal, né? Do que tu ter o desafio do outro para dividir. Sim, sim, sim. Bacana essa tua pergunta. Vou começar respondendo pelo final. Pelo que tu perguntou por último, né? Tá. E todas nós queremos. Eu fui numa... Eu cheio de história, né? Quem senta tem que ouvir história. Eu fui numa mentoria há mais ou menos há 1 ano atrás. Tá? Conversei com o mentor. Ele disse o seguinte, Mirella, tem 3 coisas que toda mulher quer. Quais? Porque eu falava de relacionamento amoroso só, né? Eu tenho um livro, Sim. 365. Tem uma frase tua, não tem? Não lembro. Acho que deve ter, não sei, não me lembro. Tá, tem o livro 365. Tem o curso, eu queria dar palestra de casamento. Esse, eu fui pra mentoria para dar palestra de casamento. Dele, tu não vai dar palestra de casamento. Eu, o quê? Não. Então, assim, mas todo mundo quer. Dele, não. Tem gente que nem quer entrar. Tem gente que quer entrar. Tem gente que quer sair. Esse é um dos aspectos da vida da mulher. Nem toda mulher quer um casamento. Mas a mulher quer 3 coisas. Deu olhar, né? Bem curiosa. A mulher quer poder... Quais que eu não tô sabendo ainda? Me conta! Será que eu quero também? Então ele falou assim, a mulher quer 3 coisas. Ter poder pessoal, né? Ela se sentir segura com ela mesma, imprimir isso para o mundo. Ela quer ter prosperidade financeira, construir riquezas
Toda mulher se sente muito segura quando ela constrói a sua prosperidade. E isso é um dos aspectos da autoestima também. São todos interligados, né? E ela quer amor. Relacionamentos onde se sintam amadas, desejadas e respeitadas. Ninguém quer ficar sozinha. Ele disse isso com toda certeza, né? Ele diz, às vezes as mulheres, eu quero viajar, mas se tu não tem alguém para compartilhar uma viagem, né? Tá, tu tem uma amiga, mas a amiga nem sempre vai poder, né? A amiga também pode ter os relacionamentos dela, a vida dela, não vai poder ir contigo. Agora, quando tem um companheiro, a própria palavra diz, né? Companheiro, para te acompanhar, né? Essa é a primeira coisa da questão. Agora vamos para a primeira. Deixa eu ver se eu não esqueci. Tá. Sobre a questão do afastar e se aproximar, né? Desconstruir e construir a relação. O que fazer para melhorar ou o que fez quando a gente se afasta e a gente quer se aproximar. E o que não fazer para não se afastar? Tá. Eu vou começar com o que fazer para se afastar. Tá. Porque assim, né? Tá bom. Toda doença, ela pode não se desenvolver com a prevenção, certo? Certo. Né? Uma depressão, por exemplo, eu posso precaver, né? Prevenir com algumas, né? Com algumas com alguns hábitos. Sim. Agora, essa mesma doença, quando você não conseguiu prevenir que ela se instalou, existe um tratamento. Vamos tentar imaginar isso. Vamos imaginar um casamento falido. Um casamento falido. Então, como que a gente pode fazer para ele não chegar lá? É mais ou menos isso que tu quer saber, né? É isso. O que a gente pode fazer para não chegar num casamento falido? Então, reservar tempo para os dois, né? Tempo de qualidade, organizar finanças, alinhar as finanças, porque financeiro é um dos maiores motivos de separação e discussão. Tem gente que pensa que é traição. A traição é uma fragilidade de um relacionamento já. Tem umas, claro, que são coisas de caráter mesmo, né? O histórico. Mas a maior parte das traições são já de relacionamentos que não estão legais. Então já começa por aí. Não é o maior motivo de separação. O maior motivo, é o dinheiro. Não é a falta de amor também. Olha só, que loucura. Porque o amor pode ser ontem eu fui numa visita técnica que não tem nada a ver com relacionamento, que era sobre finanças. E o dono da empresa, que enfim, a primeira coisa que ele perguntou assim, você sabe o que mais acaba com relacionamento? Ele nem estava falando de casal, tá? Ele estava falando de sociedade. Aí todo mundo começou a dar seu espetáculo, ele assim, não, dinheiro. Quer terminar com um relacionamento é não saber o que cada um contribui, o que cada um paga conta. Seja numa empresa, seja numa sociedade, seja num relacionamento. E agora tu trouxe isso e realmente porque é uma energia que nos desestabiliza, né? Ou nos dá segurança, ou nos dá insegurança. Exatamente. É porque, na verdade, tu falando assim na empresa, o relacionamento ele é uma empresa. É uma empresa? Sócios. Para você receber no final do mês, você tem que trabalhar, né? O relacionamento precisa ser trabalhado, é como uma empresa. E os sócios precisam estar alinhados. Sim. O ideal é que seja 50-50%, né? De tudo. Mas voltando ali na prevenção, o que pode ser a questão da sexualidade, do sexo em si, do relacionamento amoroso, né? Do relacionamento íntimo. Vou falar do relacionamento íntimo, para não ficar só na questão sexual, né? Então, o relacionamento íntimo, pele, que daí desemboca né? em outras intimidades, mas eu tô dizendo da parte física e emocional. Quando o casal ele se distancia fisicamente, ele começa a distanciar emocionalmente. E o inverso também acontece. Quando o casal começa a se distanciar emocionalmente, começa a se distanciar fisicamente. E aí o emocionalmente é de várias formas, né? E não ficando tempo juntos, não prestando atenção nas necessidades do outro, não falando os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades,
Comunicação é um problema muito sério que pode levar a um casamento à falência. Trazendo aqui para a empresa, precisa ter o quê numa empresa para ela funcionar? Precisa delegar tarefas, precisa comunicar um setor para o outro, para o negócio andar, para o negócio andar. Precisa ter uma boa comunicação. Falar com empatia e ouvir também estabelecendo limites. Começa por aí. Porque até um relacionamento onde ele se tornou abusivo, porque hoje, claro, existe, mas às vezes a gente tem que cuidar se a gente não está sendo abusivo também. Nós não somos sempre as vítimas. E às vezes a gente construiu um relacionamento assim. Tóxico, não. Tô dizendo abusivo num sentido leve da coisa. Né? De se sentir, né, menos ou perdendo naquilo, ou desrespeitada. Um relacionamento assim, que você está se sentindo abusada nesse sentido mais leve, é o que você permitiu que o outro fizesse com você. Então, no momento que você não deu limites, no momento que você não se posicionou, você foi permitindo, e os outros só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, se comunicar com empatia e ouvir com limites, aprender a dizer não. Isso, todas essas coisas vão fazendo que uma prevenção para o casamento não falir. Vamos imaginar que faliu. Vamos para falência. O que eu faço? A empresa faliu. O que a gente faz? Né? Destrói, tipo, né? Deixa a empresa dessa forma, dissolve ali a parceria, né? Os sócios dissolvem, ou eles trabalham para reconstruir aquela empresa e retomar se é uma empresa que eles gostaram um dia. Se gostaram um dia, sabe? Porque é muito ruim quando um casamento começou num ponto alto e termina os dois como inimigos. Sabe? É muito triste quando se desfaz uma empresa com os sócios inimigos. Sabe? Desfez, não deu certo, mas vocês são amigos. Vamos reconstruir, ou vai para cada um do seu lado formar sua outra empresa, sabe? Eu penso assim. E aí, vamos reconstruir de que forma? A primeira coisa é essa: aproximar fisicamente. Pode dar qualquer outra dica. Na minha percepção, tá? Como terapeuta de casais, aproximar fisicamente aos pouquinhos e emocionalmente. E depois ir para as coisas mais complexas. E tem que ser uma coisa bem de pouquinho. Esses dias eu atendi um casal, vamos transformar nosso relacionamento. Daí eu criei coisas para fazer em uma semana, coisas para fazer em um mês, coisas para fazer em um ano. O casamento tá falido, vamos fazer uma viagem. Gente, vai ser a pior viagem da vida de vocês. Que isso? Né? Vocês vão brigar na viagem, vocês vão mal no avião, vocês não vão curtir, um vai olhar pro outro, vão achar que ter ciúme, então não façam uma viagem. Essa é a dica que eu dou. A última coisa. Primeiro começa a se aproximar, começa a dialogar, começa a ficar bem, aí vocês vão fazer uma viagem, inclusive, para comemorar o resgate da relação. E isso é muito legal, né, Mirella? Porque a gente está falando aqui de autoestima, poder e relacionamento, mas essa saúde do casal vai repercutir em todas as áreas da vida, né? Sim. Porque a gente começou falando de autoestima, falou do poder pessoal, falou do relacionamento, mas se eu tô num relacionamento positivo, ele me retroalimenta na autoestima, eu me sinto mais, né, posicionada, eu melhoro o relacionamento e é uma espiral ascendente, né? Exato. Quando o contrário acontece, a gente vê tudo acontecer, tudo desconstruir tudo. Eu não tô bem no relacionamento, eu não fico bem comigo mesma, eu não consigo cuidar dos meus negócios, um escala e o outro te derruba. É que é a base, né? A base da vida da gente são relacionamentos. É a autoestima, é a base de tudo. Vamos imaginar que seja uma pirâmide, então. Pronto. Né? Uma pirâmide. A base dessa pirâmide é a nossa autoestima. Vem os relacionamentos. E aí com filhos, relacionamento amoroso, aí vem o profissional. Aí vai vindo as nossas
coisas, né? O problema é quando a gente coloca o profissional como a base dessa pirâmide. E aí depois coloca o relacionamento. Aí depois coloca lá, por último, lá na pontinha, a autoestima. Se couber na pirâmide, fica, Se senão não. couber. Bota já junto com os doces lá na pirâmide da alimentar. Tá, e uma outra pergunta aqui, que daqui a pouquinho a gente tem que acabar, tem que ser mais rapidinho. Uma pergunta que veio assim, ó. Que conselho você daria? Eu tô lendo aqui para fazer a pergunta como ela escreveu, tá? Que conselho você daria para uma mulher que quer fortalecer sua autoestima e construir relações saudáveis? Ela vem de uma separação e talvez ela tenha vivido um relacionamento meio, né, conturbado. Como que tu trabalha isso? Se ela tá com a autoestima fragilizada, o conselho que eu daria para ela seria investir no autoconhecimento. Olhar para ela mesma, para as partes que ela é boa, para as partes que ela acha que estão fragilizadas. Não estou falando de defeitos aqui, eu estou dizendo fragilizadas, sabe? Como que ela tá? Eu diria para ela coisas que a gente falou ali, como é que a autoestima é reconstruída. Para ela fazer exatamente isso. Cuidar dela física e emocionalmente. Porque tem gente que só vai se cuidar fisicamente quando o relacionamento já faliu. Já viu mulheres com 10, 20 quilos a mais, separou, começou a se cuidar. Por que não se cuida antes? Eu daria esse conselho para essa mulher, independente da relação, a cuidar dela mesma, a olhar para ela, a voltar para si mesma. Esse seria o maior conselho. E tem uma frase que eu gosto muito, não esperar nada dos outros, né? Tem uma frase que eu gosto muito, a gente já tá terminando? Temos 5 minutos. Ah, tá. Tem uma frase que eu gosto muito de Shakespeare, que ele diz o seguinte: plante o seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então, o que ele quis dizer com isso? Eu não sei, mas o que eu interpretei? Ótimo, ótimo. Essa é a livre interpretação. Livre interpretação. O que eu interpretei, né? Eu interpretei o seguinte: a gente precisa cuidar do nosso jardim e não ficar esperando. Ó, tem gente rindo aqui. Aí é assim, live a gente ri, né? E não ficar esperando coisas dos outros que a gente não faz por nós mesmas. Eu daria esse conselho para essa mulher: parar de esperar dos outros respeito e não se respeitar. Parar de esperar dos outros carinho e não se acariciar. Eu faço uma coisa absurda antes de dormir. Eu me beijo. O meu marido falou assim: que é isso? Não. Ai, te amo, te amo, te amo. Eu me beijo antes de dormir. Não sei o que ele pensa, mas eu não tô nem aí também. Porque eu tenho uma coisa comigo. Então, e não fico esperando só que ele me beije, que ele me abrace. Ah, por que eu não posso eu mesma fazer isso? E aí, É se quando a gente... proporcionar prazer, né? Não esperar só pelos outros. Exato. E tu não acha que ele não admira isso Claro em que mim? admira. E aí, o que acontece? Quando eu me amo, eu dou permissão para o outro me amar também. Então, é esse movimento, fazer por ela aquilo que ela espere. Aquilo que ela espera. Não espere alguém lhe trazer flores. Hoje eu estava tomando banho. Eu lembrei, Dia das Mulheres, 8, né? Da manhã. Amanhã, é amanhã? Amanhã. Eu tenho duas alternativas. Vou dar duas alternativas pro meu marido. Ou eu vou pedir para ele que me traga flores, ou eu vou comprar o cartão dele. Sem flor eu não vou ficar, porque eu gosto. Então, a mulher que tem autoestima, ela tá nem aí se alguém pensou. Eu gosto de receber flores. Ou eu me dou e ele paga, porque eu queria que ele me desse, ou ele me dá. Né? Ele já sabe, ele vai dar porque ele já sabe. Todo Dia das Mulheres eu peço flores. Então,
E isso é uma coisa que eu vou te interromper, mas eu vou te falar. A gente precisa dizer o que a gente gosta, porque às vezes a gente fica esperando que o outro leia na bolinha de cristal que ele não tem, das coisas que a gente gosta e das coisas que a gente não gosta. É, é. Expectativa, É, expectativa, expectativa demasiada. E sabe que quando a gente fez 1 ano de casados, né? Eu pensei assim, ele não vai lembrar, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um presente para dar para ele e outro para ele dar para mim. Eu tava ficando com medo de dar alguma coisa e não receber. Aí eu cheguei para ele, nunca vou me esquecer. Eu cheguei para ele com um hidratante lá, o caiaque da Natura lá, e cheguei com outro, acho que era Acordes, o nome do restaurante, da Boticário. Aí eu peguei, dei o para ele e o para mim. Eu só comprei um presente para dar para ti e um para dar para mim. Dele assim, mas eu comprei um presente para ti. Deu, tá, então agora eu vou ficar com 2. isso não é problema, isso está resolvido. Se esse fosse problema, já tem Já solução. tem solução. Então é isso, né? Resolver as suas expectativas. Amanhã é meu aniversário. Traz o café da manhã na cama para mim. Amanhã não sei o que. Seja o primeiro a me dar parabéns. Meia-noite, me acorda meia-noite e me dá parabéns. E aí você para com esse negócio de ficar esticar-bico, expectativa, sabe? Esse negócio chato, infantil. Eu acho isso infantil, sabe? Esse negócio de Perfeito. esticar bico e ficar brabinho. Isso é coisa de Fazer birra. 18 anos. Que a gente não Eu aprendeu diria até ainda. menos. Até Mirela, menos. muito obrigada. Foi um papo super legal, super gostoso, super divertido. Eu cumpri a minha missão. Eu falei que ia ser atraente, sexy, divertido, foi tudo isso. E para a gente encerrar, eu quero que tu deixe assim a dica de ouro para amanhã, Dia da Mulher, para esse mês aí, para essa série de lives. O que que a gente deve fazer, ou o que que tu sugere que a gente faça para botar um pouquinho mais de purpurina na nossa autoestima? A dica de ouro é fazer um dia que você se coloque em primeiro lugar. Um dia que você se coloque em primeiro lugar. O que é se colocar em primeiro lugar para você? É ter um tempo só para você, é sair, né, e ver uma paisagem, é fazer alguma coisa que te faça bem. O que você gosta que te faz bem? Ou é uma caminhada, ou é encontrar com alguém. Perceba as coisas que te fazem bem e faça pelo menos uma delas. E se puder repetir, não só no Dia Internacional das Mulheres, mas mais vezes até isso se tornar um hábito na sua vida. Perfeito, adorei a dica. A história da maratona. Se a gente quer correr a maratona, começa com 100 metros, né? E aí vai fazendo até que se torne hábito. Então, eu já sei que eu vou fazer um no meu dia amanhã. Então, escolhe uma coisa que tu gosta e coloca em prática para a gente ser cada dia mais feliz. Muito obrigada. Peraí, Comecei com o amiga. pé Olha direito. só. Não, começamos com o pé direito. Olha só o comentário do Genilson. A melhor live até agora. Ó, Ah, obrigada, Genilson. e a Ó, gente tem aqui o tanto Luan também. O gostosos. Luan é esteticista, ele foi meu aluno, ele é uma pessoa incrível. Quem quiser aí fazer os tratamentos corporais, estéticos, depois chama o Luan, que ele é maravilhoso. Além Bom de ser saber. um excelente profissional, ele é uma pessoa iluminada. Um beijo, Luan. Beijo. Maravilhosa. Muito Obrigada, obrigado, que daqui a obrigada a pouco nos todos derrubam. aqui. Então tá. Obrigada a todos que estão aqui. Um beijo, Paty, no coração. Beijo, Amei o feliz Dia convite, da tá? Mulher. Feliz Dia da Mulher, amiga. Tchau, Tchau, tchau. tchau.